Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler a partir do verso 15 do capítulo 5 e vamos até o versículo 21. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, do verso 15 até o verso 21, fica com a tua Bíblia aberta, porque voltaremos ao texto e leremos também alguns versículos do contexto anterior imediato. Diz assim a palavra do Senhor, eu lerei, os irmãos acompanharão da maneira que se encontram. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, rebindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-os do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, agora que nós lemos a Tua palavra, nós retornamos para diante de Ti, pedindo a Deus que Tu lance luz sobre o nosso entendimento, a fim de que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, sabedores daquilo que Tu queres de nós. É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, o texto, que nós acabamos de ler, é um texto em que Paulo ele vem desenvolvendo, um argumento, considerando a cultura da cidade em que a igreja estava inserida e trabalhando para que a igreja tivesse discernimento a respeito da maneira de se portar diante daquela sociedade. A cultura, ela dá forma, ela é uma forma. E aqueles que fazem parte de uma cultura, eles tendem a ter uma formação a partir daquilo que a sua cultura determina. Paulo, sabendo isso e sabendo que aquela cidade era uma cidade tomada, pela adoração a deuses do panteão grego, pela própria cultura, sabendo que aqueles que estavam tendo um encontro com Cristo vinham desses costumes, ele então trabalha. E é interessante porque no capítulo 4 ele fala sobre como nós devemos nos portar. Ele fala sobre a santidade em oposição à dissolução. Ele exorta a respeito da maneira correta de se viver a partir do nosso encontro com Cristo. E aí ele diz, veja, ele coloca nesses termos, ele diz assim, não dá para conciliar, não dá para se viver um amálgama daquilo que é o costume, aquilo que era a cultura, a religiosidade da época, com aquilo que o cristianismo dava como
direcionamento para a vida. E aí, quando ele chega aqui no capítulo 5, ele diz que não dá para conciliar a luz com as trevas. E no versículo 8, ele diz assim: outrora eres trevas, porém agora sois luz no andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, em oposição à mentira, à maldade e à injustiça. Não dá para conciliar, não dá para andar junto. Não há possibilidade de trilhar esses dois caminhos e se dizer um servo fiel de Jesus Cristo. É preciso abandonar aquelas práticas para viver segundo a proposta do Senhor. E aí o tema do sermão dessa noite, baseado no texto que nós acabamos de ler, é filhos da luz, aqueles que são nascidos da luz. Lógico, sempre em oposição às trevas. É interessante porque certamente, até porque nós vamos encontrar aqui no meio do texto um versículo muito interessante que parece que não tem a ver com aquilo que está sendo dito. Ele está falando sobre questões morais, ele está falando sobre questão de justiça e tal, e de repente ele entra e diz assim no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Aí a gente pensa assim, mas espera aí, ele vem falando de questões morais, né? Ele vem falando de questões essenciais, e de repente ele fala sobre a questão do vinho. Por quê? Bom, aí a gente precisa entender aquele contexto. Era um contexto em que aquela sociedade, ela experimentava a influência de uma prática religiosa. Uma prática religiosa que trazia danos àqueles que conviviam e aceitavam aquelas práticas e colocavam aquelas práticas em suas vidas e não conseguiam deixar e abandonar aquelas práticas. Naquela ocasião, eles estavam sendo influenciados por ritos religiosos dedicados a Dioniso. Quer dizer, Dioniso é o deus do vinho, é Baco, deus da orgia, né? E lá no panteão dos deuses gregos, ele era adorado. E aqueles que eram seus adoradores, eles faziam isso nas florestas. Eles faziam isso, e aquelas cerimônias eram cerimônias de êxtase, onde eles experimentavam ali, naquele ajuntamento, eles experimentavam danças estáticas, e aí estáticas é com X de êxtase, né? Onde as pessoas dançavam descontroladamente, e aí havia uma alteração de consciência, e aí eles entendiam que quando havia essa alteração de consciência, então eles estavam dando vazão ao Deus que existia dentro de cada um. E aí os corpos eram entregues naquelas cerimônias onde havia sexo, devassidão, onde as danças, a música alta fazia com que todos ali entrassem num frenesi. E esses que eram adoradores, eles andavam de cidade em cidade, lugarejo em lugarejo, e eles ficavam, isso na origem, né?
e eles ficavam sempre a parte da cidade, e aí aqueles que eram moradores da cidade eram atraídos para essas atividades, para esse culto, e ali havia de tudo, e acontecia de tudo, porque a ideia desse culto era o seguinte, por isso que Paulo está trabalhando a questão de que não dá para conjugar, não há possibilidade de se viver as duas realidades ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse culto era um culto que fazia com que os seus adoradores entendessem que ali havia união da luz e das trevas, da vida e da morte, do humano e do animal. Aí vem o sátiro, né? O sátiro é uma figura, né? Na mitologia, mas na época na religião, porque a religião acaba e aí a gente hoje trata como mitologia, mas na época era religião. O sátiro era aquela figura que era metade homem, metade bode. E nesses cultos eles sacrificavam os bodes, e o sátiro era essa figura da ligação daquilo que é humano, daquilo que é racional, com aquilo que é irracional, com aquilo que é animal. Já na cultura romana, o sátiro, ele é o fauno. Eu nunca ouviu falar, né? O fauno. Fauno é a mesma figura, só que agora com a nomenclatura mudada, a nomenclatura romana. Quer dizer, o fauno é aquele que atrai para um labirinto, e a pessoa, quando entra naquele labirinto, ele fica confuso, ele não sabe mais a direção, ele não sabe por onde entrou e nem sabe para onde sai. E essa é a figura. E aí Paulo começa a trabalhar essa questão com a igreja, dizendo assim, não, nós não podemos conciliar e não aceitamos essa possibilidade de andarmos nas trevas e na luz, não há essa comunhão. É interessante porque, em oposição à embriaguez, a gente pode falar em termos de lucidez, não é? Quando a nossa consciência não está alterada. E lucidez tem essa palavra, ela tem a sua raiz no latim lux, que é luz. Aquele que é iluminado, que não está entorpecido, que não está na escuridão, aquele que consegue enxergar, ter discernimento acerca das coisas. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aqueles que são filhos da luz, eles são lúcidos, eles têm entendimento acerca da vida, eles não se entregam às paixões do mundo. Então os filhos da luz, eles aproveitam o seu tempo, administram bem o seu tempo, não jogam o tempo fora. E aí ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando bem o tempo, não em devassidão, não gastando em orgias, não desperdiçando a saúde, não jogando fora aquilo que você tem, que Deus mesmo te deu, mas colocando tudo isso a serviço de Deus. Não podemos esquecer que a Ele toda honra e toda glória, e nós devemos honrar e glorificar o nosso Deus com as nossas vidas, oferecendo a Ele o nosso tempo. E aí ele diz, e é nisso que a igreja deve investir o seu tempo. Você tem investido o seu tempo em quê? Todas as vezes que nós ficamos ociosos, e todas as vezes que nós abandonamos as práticas, e todas as vezes que nós deixamos de estar aprendendo de Deus, nós acabamos por aprender aquilo que é da nossa cultura e aquilo que é prática da sociedade à nossa volta. Tomamos a forma e o modelo, aquilo que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, aquilo que nós não podemos fazer, tomar forma, ficarmos parecidos exatamente assim como eles são. Não, nós devemos usar bem o nosso tempo. E usar bem o nosso tempo
é colocar todo o nosso tempo à disposição de Deus. Aproveitar o tempo que nós temos para fazer o bem, para abençoar, para tratar, para cuidar, para sermos um luzeiro iluminando a nossa volta. Quantas pessoas deixam de abençoar a sua família porque estão perdendo o seu tempo com outras coisas? Quantos pais estão deixando de abençoar os seus filhos no seio do seu lar? Por quê? Porque estão jogando tempo fora com outras atividades que não edificam, que não abençoam. No verso 17 ele diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Veja, como que a gente vai remir o tempo, presbítero Jonas? Buscando saber qual é a vontade de Deus. Eu vou aproveitar o meu tempo absorvendo tudo aquilo de bom que Deus tem para a minha vida. Eu invisto bem o meu tempo quando me apego à palavra. Quando na quinta-feira não há nada que seja mais importante do que estar aqui para juntos lermos a palavra do Senhor e sairmos daqui edificados. Porque isso aqui vai ecoar lá fora. Porque isso aqui vai abençoar a minha caminhada. Porque isso aqui vai me manter num caminho de luz. Ou no domingo à noite, ou na escola bíblica dominical. É isso que eu escolho, é isso que eu prefiro. É isso que eu desejo, é isso que eu faço. E é interessante porque, se a gente pensar, a própria sociedade grega e a sociedade romana começaram a perceber que até para eles esses cultos eram cultos perigosos. Eram cultos onde havia na floresta, não havia controle nenhum, havia sacrifícios humanos, inclusive, alguns historiadores vão dizer, havia animais eram dilacerados, né? Mortos, adentados pelos praticantes do culto, né? Vivos ainda, eles eram dilacerados, adentados, quer dizer, era um culto de sexo, de sangue, de morte, de destruição, de consciência alterada. E aí eles resolveram institucionalizar e trouxeram para dentro da cidade, e aí criaram um espaço para que esses festivais acontecessem, porque aí teria algum tipo de controle. Eu gostaria de dizer para os irmãos que essa é a origem do carnaval. O problema do carnaval é a sua própria origem. A origem do carnaval está aqui. Esse culto pagão, essa adoração, essa orgia, a festa da dissolução. Onde tudo é possível, onde tudo é aceito. E aí, aqueles que são filhos da luz, eles precisam aproveitar bem o tempo com aquilo que seja bênção para a sua vida e para a vida das pessoas que consigo estão. Precisam investir, então, em coisas boas, em coisas que edificam. Aí vem o verso 18, em oposição àquilo que eram as práticas daquelas religiões, daquela religião. Ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não é pela consciência alterada a partir do álcool, a partir do vinho, mas sim, nós devemos nos encher do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo nos dá discernimento. Ora, veja bem, Jonas, ele não diz que o Espírito Santo atua da mesma forma que o álcool, alterando a consciência. Não, não. Ele está fazendo oposição. Enquanto o vinho provoca uma alteração na consciência, o Espírito Santo dá discernimento. O tempo todo, nós chegamos aqui, a gente vem caminhando, e eu quero dizer isso. O tempo todo. Ele está dizendo assim, não, o vinho altera a consciência. Não, mas nós temos o Espírito Santo que altera também. Não altera. Ele está dizendo que o Espírito Santo que habita no meu coração e no teu, nos dá discernimento acerca do que é justo, do que é bom, do que é belo, acerca daquilo que agrada o coração de Deus, acerca de quem nós somos. Nós somos alvos do amor de Deus. Nós somos templos, nesse sentido, templos do Espírito Santo, porque Ele habita em mim e habita em você. E agora o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, nós devemos considerá-lo e honrá-lo, diferentemente daquilo que invadiu a igreja lá, principalmente por conta da cultura, né, neoplatônica, da ideia da matéria como sendo má, e aí a gente precisa castigar o corpo o tempo todo, porque o corpo não presta, né? E a ideia cristã não é essa. A ideia do corpo, né, como templo do Espírito Santo, onde ele habita. Então, nós devemos honrar o nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. E nesse tipo de religião, o corpo era entregue aos seus prazeres e havia autodestruição a partir desse tipo de culto, de cerimônia. Porque quem se envolve com esse tipo de atividade, buscando alteração de consciência, achando que assim vai encontrar um Deus interior, na verdade se afunda num buraco terrível. E numa vida de dissolução, ele encontra devassidão e autodestruição. Quer ver? É só você pegar o pessoal que se envolve com todo tipo de sorte de drogas, de orgias. É um pessoal que morre cedo, é um pessoal que se autodestrói todo dia, é um pessoal que fica pelo caminho, é um pessoal que serve para nós exemplo de quem vive sem discernimento. É ou não é? Já o Espírito Santo é diferente. Não, eu não vou me encher, eu não vou me embriagar de vinho, vou me encher do Espírito Santo. Porque, de alguma forma, o Espírito Santo também altera a minha consciência na hora do culto. Eu perco a consciência e agora já não sei o que é que aconteceu enquanto o Espírito Santo estava ali agindo na minha vida. Não é verdade. Hora nenhuma no cristianismo isso foi colocado como sendo verdade. Você não vai ler isso hora nenhuma no Novo Testamento. O que a Bíblia nos ensina, o que Paulo diz para nós é que o Espírito Santo, ele lança a luz sobre as verdades divinas, nos dando entendimento a respeito da vontade de Deus. Ele lança a luz sobre o nosso próprio interior, levando-nos ao arrependimento. Veja, eu que não tenho discernimento nenhum entre o certo e o errado, o Espírito Santo atua sobre a minha vida, lançando luz, Renato, para me mostrar o que está errado. E quando o Espírito Santo faz isso, sabe o que é que acontece? Eu me arrependo. Mas o Espírito Santo, quando ele opera dessa maneira, ele também me revela de que o pecado não é definitivo na minha vida. Porque ele também me revela o Cristo que morreu na cruz pelos meus pecados, me dando garantia de vida eterna. Porque não é só convencer o homem do pecado, mas também o Espírito Santo, ele nos esclarece acerca da graça e da misericórdia de Deus para comigo e para contigo na cruz do Calvário, no sangue do Cordeiro derramado.
Isso tudo é o Espírito Santo que faz. E quando ele lança a luz, ele me dá discernimento. É por isso que Paulo vai dizer assim, o culto racional e racional ali é espiritual. O original é isso, é o culto espiritual, que traduzido é o racional, é isso mesmo. Não são duas palavras distintas, não. Naquele contexto é isso. O culto racional, o culto espiritual, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que não rouba de mim a razão, que não tira de mim a consciência a respeito de mim mesmo, da sociedade que eu vivo, de quem eu sou, das pessoas que estão à minha volta e de qual é a minha responsabilidade diante dessa sociedade. Isso é importante. Esse é um ponto crucial na mensagem dessa noite. O vinho da dissolução, o Espírito Santo, aquele que promove discernimento. Viu? Não vos embriagueis com vinho, no qual, aqui no Brasil, nós temos uma manifestação assim, muito parecida com essa, onde? Não nas práticas totais, mas na busca, né, de uma alteração de consciência, a partir da ingestão, né, de um líquido. Né? É aqui o chamado Santo Daime. Né? Santo Daime, quer dizer, aquela casca de árvore, aquela raiz da onde se tira lá um sumo, né? A ayahuasca, nome do negócio lá. O pessoal toma, dá aquela alteração de consciência, e aí eles acham que ali eles estão tendo uma revelação, eles estão tendo uma alucinação. Tomou um alucinógeno, você vai ver coisas. Isso acontece com o uso do êxtase, com qualquer outra droga, psicotrópico, qualquer um que leve a alteração de consciência, produz o mesmo efeito. Quando a pessoa acha que ela está vendo o céu, na verdade ela está se autodestruindo. Quando ela pensa que está indo para além da sua própria realidade, ela na realidade está se afundando na escuridão mais terrível. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é aquele que habita no meu coração e no teu, e que nos dá discernimento acerca da vida, de quem nós somos, da sociedade que nós vivemos, das pessoas que estão à nossa volta e da nossa responsabilidade para com elas. E nós vamos falar isso ainda no terceiro ponto do sermão dessa noite. Não vos embriagueis, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. É interessante, está vendo? Porque lá naquela prática lá, eles tomavam o vinho, os adoradores de Dioniso, quer dizer, Dionísio, para a gente não confundir, Dionísio é o nome dado, o adorador de Dioniso. O nome do deus é Dioniso, que é Baco. Aqui, a gente precisa entender o seguinte, enquanto eles participavam naquela orgia, eles tinham músicas, eles tinham danças, eles tinham cânticos, e ali eles experimentavam tudo aquilo, e tudo aquilo gerava destruição, dissolução, morte, desrespeito para com a sua própria vida, para com o seu próprio corpo. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz assim, nós não, nós também cantamos, nós também fazemos poesia, nós também utilizamos instrumentos. Ele não está dizendo que é proibido. O problema não está na arte da música, o problema não está no instrumento que se toca. Não, não. O problema está no uso. Assim como no corpo. O problema não está no corpo. O problema está no uso que nós fazemos dele. Aqui ele está dizendo assim, a gente usa a música, a arte, a poesia, o salmo, para adorar o Senhor, para falar de vida, para falar do que edifica, numa expressão de estética, de beleza, de ordem.
E aí é tão interessante, né, não? Porque a música está inteiramente ligada, assim, intrinsecamente ligada à matemática, né? A questão das notas, né? Dos compassos, e a poesia também, né? É interessante isso. Aí você vê a ordem, como que as coisas se estruturam. E aí ele está dizendo, tá vendo? Aí que a gente precisa entender que Deus é o Deus da ordem, não o Deus do caos. Ele não é o Deus da escuridão, daquilo que está obscurecido, mas Ele é o Deus da luz, que ilumina. O homem não é o animal selvagem da floresta, entregue ao cio, ao interesse da sua satisfação animal. Não, o homem não. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E aí no versículo 20, ele diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tudo que a gente vive é para Ele. É para quem? É para Ele. E tudo que a gente vive, a gente deve agradecer a Ele. Tudo que a gente experimenta vem dEle. Portanto, nós temos que viver uma vida agradecidos a Deus, porque Ele é que nos dá a vida de presente. E não destruindo a nossa própria vida. E não agredindo a nossa própria consciência. E não buscando o entorpecimento para nos escondermos da realidade. Mas vivemos a realidade tomado por essa luz que nos ilumina, a luz do Evangelho de Cristo, que nos torna capazes de avançarmos a despeito das dificuldades, sem nos alienarmos, mas esclarecidos pela ação do Espírito Santo a respeito de quem nós somos, a respeito da sociedade em que nós vivemos, a respeito do nosso compromisso com as pessoas que estão à nossa volta. E esse é o terceiro ponto. Filhos da luz baseiam seus relacionamentos no exemplo de Cristo. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele vai falar, logo depois ele termina aqui, versículo 21, já introduzindo, não é, aquilo que ele vai tratar mais adiante. Ele vai falar sobre o lar cristão, relacionamento marido e mulher, dos filhos e dos pais, né? Ele vai falar sobre os servos e os senhores. E aí eu gostaria de dizer para os irmãos que o que Paulo está dizendo é o seguinte: aqueles que são esclarecidos pelo Espírito Santo, aqueles que andam na luz, os filhos da luz, esses vivem relacionamentos baseados no Cristo. O Senhor não é um déspota. O Senhor é aquele que tem responsabilidade com aqueles que o servem. Ele tem apreço. O relacionamento está baseado no amor, no cuidado, no respeito, na consideração. A questão do casamento do marido e da mulher. A mulher não está submissa ao homem no sentido assim, o homem pode fazer dela o que ele quiser, da maneira que ele quiser, do jeito que ele quiser. Se ele quiser destruir a mulher, matar a mulher, ele pode fazê-lo. Não, a ideia não é essa. A ideia aqui é esse relacionamento conjugal baseado no modelo de Cristo Jesus, aonde aquele que é o maior é o que mais serve. O marido dentro do lar é aquele que é o exemplo, é aquele que é o cuidador, é aquele que ajuda, é aquele que edifica, é aquele que se dá, ele se gasta para que a mulher se sinta confortável, se sinta bem, se sinta amada, se sinta observada. Os filhos não são propriedade dos pais. Os filhos são tesouros de Deus, para serem amados, para serem ensinados, educados, cuidados. Não é diferente? É diferente.
Por isso que ele vai dizer assim, preste atenção, sujeitando-vos uns aos outros, uns aos outros. O marido se sujeita à esposa, a esposa se sujeita ao marido, a esposa e o marido se sujeitam aos filhos, os filhos se sujeitam aos pais, os senhores se sujeitam aos servos, os servos se sujeitam aos senhores, e se dessa forma for, nós vamos viver uma sociedade segundo aquele projeto que é o projeto de Cristo, baseado no amor, porque nós nos amamos. Agora, tudo isso é promovido pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove isso, é ele que promove essa mudança de pensamento, sabe? Aquilo que ele vai falar lá em Romanos, sabe? Uma mudança de mentalidade. A gente já não pensa mais segundo os rudimentos do mundo, sabe? Aquilo que é prática, aquilo que acontece, aquilo que todo mundo está fazendo. A gente não faz o que todo mundo está fazendo, porque Cristo não fez o que todo mundo fazia. Porque quando os fariseus achavam que Jesus estava pregando exatamente o que eles estavam pregando, eles descobriram que era parecido, mas não era o que Jesus pregava. Porque o que Jesus pregava era diferente daquilo que eles praticavam. Para a gente encerrar o sermão dessa noite, eu gostaria de dizer, irmãos, que nós somos filhos da luz, eu e você. E como filhos da luz, o nosso tempo todo é dedicado para a honra e glória do nome do nosso Deus. Todo o nosso tempo. Não é um momento, não é alguns instantes, todo o nosso tempo. Buscando edificação, conhecimento, vamos investir para melhorarmos, porque dessa forma nós estamos investindo em tudo que edifica. Em tudo que edifica. E quando a gente fala em tudo que edifica, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: a impressão que a gente tem é que tudo que edifica é só o que a gente vive na igreja. Então a gente tem que ficar na igreja o dia todo para a gente viver aquilo que edifica. Não, aquilo que me melhora. Tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que me traz conhecimento, me dá discernimento para ser melhor, para fazer melhor, isso me edifica. E é nisso que nós temos que investir o nosso tempo. Aquela ideia assim, não, na faculdade só tem um que não presta, lá tem um só ensino que não convém, porque os professores não sei o quê, isso é conversa fiada. Em todo lugar tem coisa que não presta, tem coisa que é ruim, mas certamente tem um monte de coisa que vai te edificar, tem um monte de coisa que vai tornar você melhor, e se você estiver lá com olhos iluminados pelo Espírito Santo, você vai conseguir enxergar que lá é um lugar que Deus te colocou para fazer você melhor. Um curso de pós-graduação, um curso de música, uma aula de matemática, uma poesia de um escritor conhecido, um romance, uma literatura, tudo que me torna uma pessoa melhor, me edifica. E tudo isso será sempre para a honra e glória do nome do nosso Deus. E terceiro, filhos da luz são aqueles que baseiam seus relacionamentos no exemplo de Cristo. Como é que está a tua casa? Como é que estão os teus relacionamentos? Ah, meus relacionamentos não são bons, meus relacionamentos não estão saudáveis. Aí eu te pergunto, por quê? Você está usando a régua de Cristo na sua casa? Se você está usando a régua de Cristo na sua casa, você deve experimentar coisas boas. Se a nossa régua tem sido outra, aí nós vamos experimentar dificuldades. Qual a régua que você usa em casa? Qual o compasso? Qual o instrumento de medição? Qual é o termômetro? Eis a régua, o compasso, o termômetro. Eis a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, as Sagradas Escrituras. Coloque isso em prática na tua vida e viva bem. Coloque isso em prática, os relacionamentos mudam.
Coloque isso aqui em primeiro lugar, teu casamento melhora. Coloque em primeiro lugar, você abençoa os teus filhos. Coloque em primeiro lugar, você abençoa as pessoas que estão à sua volta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Curva a tua cabeça, fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, depois de nós lermos a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos chamar a atenção mais uma vez, a respeito, Senhor, de que somos filhos da luz. Por isso não há possibilidade, Senhor, de nós estarmos conjugando, Senhor, uma vida de pecado, juntamente, Senhor, com uma vida de adoração ao Teu nome. São coisas que não se associam, não se coadunam. Nós queremos te pedir, Senhor, que Tu nos ensine a aproveitarmos bem o nosso tempo. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude, Senhor, a buscarmos tudo aquilo que possa nos edificar. Nós queremos te pedir, Senhor, que a nossa régua sempre seja a Tua palavra, para que os nossos relacionamentos sejam bem-sucedidos. Essa é a oração que nós fazemos.